Através das idades, veio o homem buscando uma certa coisa além de si próprio, além do bem-estar material. Uma coisa que se pode chamar de verdade, Deus ou realidade, um estado atemporal, algo que não possa ser perturbado pelas circunstâncias, pelo pensamento ou pela corrupção humana. O homem sempre indagou: qual a finalidade de tudo isso? Tem a vida alguma significação? Vendo a enorme confusão reinante na vida, as brutalidades, as revoltas, as guerras, as intermináveis divisões da religião, da ideologia, da nacionalidade, pergunta o homem com um profundo sentimento de frustração: o que se deve fazer? O que é isso que se chama viver? E se alguma coisa existe além de seus limites? E não podendo encontrar essa coisa sem nome e de mil nomes que sempre buscou, o homem cultivou a fé. Fé num Salvador ou num ideal. A fé que invariavelmente gera violência. Nessa batalha constante que chamamos viver, procuramos estabelecer um código de conduta, conforme a sociedade em que somos criados, quer seja uma sociedade comunista, quer uma pretensa sociedade livre. Aceitamos um padrão de comportamento como parte de nossa tradição hinduísta, muçulmana, cristã ou outra. Esperamos que alguém nos diga o que é conduta justa ou injusta, pensamento correto ou incorreto. E pela observância desse padrão, nossa conduta e nosso pensar se tornam mecânicos, nossas reações automáticas. Pode-se observar isso muito facilmente em nós mesmos. Durante séculos, fomos amparados por nossos instrutores, nossas autoridades, nossos livros e nossos santos. Pedimos: dizei-me tudo, mostrai-me o que existe além dos montes, das montanhas e da terra. E satisfazemo-nos com suas descrições, quer dizer, vivemos de palavras. E nossas vidas são superficiais e vazias. Não somos originais. Temos vivido das coisas que nos têm dito ou guiados por nossas inclinações, nossas tendências, ou impelidos a aceitar pelas circunstâncias e o ambiente. Somos resultado de toda espécie de influências e em nós nada existe de novo. Nada descoberto por nós mesmos. Nada original, inédito e claro. Consoante a história teológica, garante-nos os guias religiosos que, se observarmos determinados rituais, recitarmos certas preces e versos sagrados, obedecermos a alguns padrões, refrearmos nossos desejos, controlarmos nossos pensamentos, sublimarmos nossas paixões, se nos abstivermos dos prazeres sexuais, então, após torturar suficientemente o corpo e o espírito, encontraremos uma certa coisa além desta vida desprezível. É isso que tem feito, no decurso das idades, milhões de indivíduos ditos religiosos, quer pelo isolamento, nos desertos, nas montanhas, numa caverna ou quer peregrinando de aldeia em aldeia a esmolar, quer em grupos, ingressando em mosteiros e forçando a mente a ajustar-se a padrões estabelecidos. Mas a mente que foi torturada, subjugada, a mente que deseja fugir de toda agitação, que renunciou ao mundo exterior e se tornou embotada pela disciplina e o ajustamento, essa mente, por mais longamente que busque, o que achar será em conformidade com sua própria deformação. Assim, para descobrir se de fato existe ou não alguma coisa, além dessa existência ansiosa, culpada, temerosa, competidora, parece-me necessário tomarmos um caminho completamente diferente. O caminho tradicional parte da periferia para dentro, para através do tempo, da prática e da renúncia, atingir gradualmente aquela flor interior,
aquela íntima beleza e amor. Enfim, tudo fazer para nos tornarmos estreitos, vulgares e falsos. Retirar as camadas uma a uma. Precisar do tempo, amanhã ou na próxima vida chegaremos. E quando afinal atingimos o centro, não encontramos nada, porque nossa mente se tornou incapaz, embotada e insensível. Após observar esse processo, perguntamos a nós mesmos se não haverá outro caminho totalmente diferente. Isto é, se não teremos possibilidade de explodir do centro. O mundo aceita e segue o caminho tradicional. A causa primária da desordem em nós existente é estarmos buscando a realidade prometida por outro. Mecanicamente seguimos todo aquele que nos garante uma vida espiritual confortável. É um fato verdadeiramente singular esse, que embora em maioria sejamos contrários à tirania política e à ditadura, interiormente aceitamos a autoridade, a tirania de outro, permitindo deformar a nossa mente e a nossa vida. Assim, se de todo rejeitarmos, não intelectual, porém realmente, a autoridade dita espiritual, as cerimônias, rituais e dogmas, isso significará que estamos sozinhos, em conflito com a sociedade. Deixaremos de ser entes humanos respeitáveis. Ora, um ente humano respeitável, nenhuma possibilidade tem de aproximar-se daquela infinita e imensurável realidade. Comece agora por rejeitar uma coisa que é totalmente falsa, o caminho tradicional. Mas se o rejeitar como reação, terá criado outro padrão no qual se verá aprisionado como numa armadilha. Se intelectualmente diz a você mesmo que essa rejeição é uma ideia importante e nada faz, não irá mais longe. Se, entretanto, a rejeitar e ter compreendido quanto é estúpida e imatura, se a rejeita com alta inteligência, porque você é livre e sem medo, cria muita perturbação dentro e ao redor de você. Mas então se livrará da armadilha da respeitabilidade. Verá então que cessou o vosso buscar. Essa é a primeira coisa que temos de aprender. Não buscar. Quando busca, age, com efeito como se estivesse apenas a olhar vitrines. A pergunta sobre se há Deus, verdade ou realidade, ou como se queira chamá-lo, jamais será respondida pelos livros, pelos sacerdotes, filósofos ou salvadores. Ninguém e nada pode responder a essa pergunta. Somente, porém, você mesmo. E essa é a razão por que deve conhecer-se. Só a falta de madureza na total ignorância de si mesmo, a compreensão de si próprio, é o começo da sabedoria. E que é que você mesmo, o você individual, penso que há uma diferença entre humano e o indivíduo. O indivíduo é a entidade local, o habitante de qualquer país pertencente a determinada cultura, uma dada sociedade e uma certa religião. O ente humano não é uma entidade local. Ele está em toda parte. Se o indivíduo só atua num certo canto, isolado do vasto campo da vida, sua ação está totalmente desligada do todo. Portanto, é necessário ter em mente que estamos falando do todo e não da parte. Porque no maior está contido o menor, mas o menor não contém o maior. O indivíduo é aquela insignificante entidade condicionada, aflita, frustrada, satisfeita com seus pequeninos deuses e tradições. Já o ente humano está interessado no bem-estar geral, no sofrimento geral e na total confusão em que se acha o mundo. Nós, os entes humanos, somos os mesmos que éramos há milhões de anos, enormemente ávidos, invejosos, agressivos, ciumentos, ansiosos e desesperados.
com ocasionais lampejos de alegria e afeição. Somos uma estranha mistura de ódio, medo e ternura. Somos a um tempo a violência e a paz. Tem-se feito progressos exteriormente, do carro de boi ao avião a jato, porém, psicologicamente, o indivíduo não mudou em nada. E a estrutura da sociedade, em todo o mundo, foi criada por indivíduos. A estrutura social exterior é o resultado da estrutura psicológica interior das relações humanas, pois o indivíduo é o resultado da experiência dos conhecimentos e da conduta do homem, englobadamente. Cada um de nós é o depósito de todo o passado. O indivíduo é o ente humano que representa toda a humanidade. Toda a história humana está escrita em nós. Mas o que pode fazer um ente humano? Que pode você e que posso eu fazer para criar uma sociedade completamente diferente? Estamos fazendo a nós mesmos uma pergunta muito séria. É necessário fazer alguma coisa? O que podemos fazer? Alguém vai te dizer o que fazer? Muita gente o tem dito. Os chamados guias espirituais que supõem compreender essas coisas melhor do que nós. Eles disseram tentando modificar-nos e moldar-nos em novos padrões. E isso não nos levou muito longe. Homens sofisticados e eruditos o têm dito e também eles não nos levaram mais longe. Disseram-nos que todos os caminhos levam à verdade. Você tem o seu caminho, como hinduístas, outros o têm como cristãos. E ainda outros como têm os muçulmanos, mas todos esses caminhos vão encontrar-se diante da mesma porta. Isso, quando o consideramos bem, é um evidente absurdo. A verdade não tem caminho e essa é sua beleza, ela é viva. Uma coisa morta tem um caminho a ela conducente, porque é estática. Mas quando percebedes que a verdade é algo que vive, que se move, que não tem pouso, que não tem templo, mesquita ou igreja, e que a ela nenhuma religião, nenhum instrutor, nenhum filósofo o pode levar, verá então também que essa coisa é viva e que é o que realmente é você. Sua irascibilidade, sua brutalidade, sua violência, seu desespero, a agonia e o sofrimento em que vive, na compreensão de tudo isso se encontra a verdade. E só o compreende se souber como olhar essas coisas de sua vida. Mas não se pode olhá-las através de uma ideologia, de uma cortina de palavras, através de esperanças e temores. Como vê, não pode depender de ninguém. Não há guia, não há instrutor, não há autoridade. Só existe você, suas relações com os outros e com o mundo, e nada mais. Quando se percebe esse fato, ou ele produz um grande desespero, causador de pessimismo e amargura, ou enfrentando o fato de que você e ninguém mais é o responsável pelo mundo e por você mesmo, pelo que pensa, pelo que sente, pela maneira como age, desaparece de todo a autocompaixão. Normalmente gostamos de culpar os outros, o que é uma forma de autocompaixão. Hoje eu tive uma aula sobre o livro Sol da Sabedoria. Era a última aula e focou muito nessa questão do caminho do meio e sobre Prajnaparamita. Não sei se alguém tem conhecimento de Prajnaparamita, mas as duas primeiras citações ali da questão da Prajnaparamita é que forma é vazio e vazio é forma. Cele é a forma com o vazio e cele é o vazio com a forma. Você já parou para perceber que forma ela não é só algo material. A forma é tudo aquilo que os nossos sentidos reagem. Então, por exemplo, pode ser uma forma visual,
uma forma gustativa, né, de paladar, uma forma de toque, uma forma mental, uma forma auditiva, né, um som. Tudo isso é forma. E quando você para fazer essa conexão, né, que foi dita da Prajnaparamita, tudo que você percebe com seus sentidos é vazio. E todo o vazio é a mesma coisa do que o que você percebe com todos os seus sentidos. Isso fica gerando dois opostos, né? Uma espécie de uma dualidade assim, entre a forma e o vazio. E o que foi citado muito ontem nessa aula, e nossa, gerou muita discussão, porque é difícil a gente conseguir conectar o vazio com a forma e a forma com o vazio, é extremamente difícil, né? Todas as sensações que você tem, você consegue nesse instante, o ar que você está sentindo aí no seu nariz, a temperatura que você está sentindo no seu corpo, se você estiver num lugar onde está calor, esse calor, ou se você estiver no sol, a sensação de estar debaixo do sol, você consegue conectar tudo isso aí com o vazio? É difícil, né? Mas ao mesmo tempo que você perceber que no vazio se manifestam todas essas coisas, né? Isso que eles chamam de o vazio luminoso, é como se fosse uma folha em branco, uma tela em branco, onde tudo pode se manifestar. Quando a gente consegue compreender, né, que a vida da gente é um quadro vivo onde tudo isso se manifesta, está todo instante se manifestando, os sons, os cheiros, os sabores, os toques. E nós estamos sempre tirando conclusões com base numa entidade condicionada. Se nós conseguíssemos nos compreender também aqui como parte integrante desse vazio, né, simplesmente fazendo parte do som, da luz, do calor, simplesmente estando aqui, fazendo parte, sem criar essa divisão. Seria mais fácil, né? Não ter que se sentir ofendido por uma palavra rude que você ouviu. Presta atenção para você ver como uma palavra rude, algo que você considera uma ofensa, só é ofensa se você se considerar separado desse conjunto, né? Você é o exclusivo perante toda essa magnitude que está se manifestando à sua volta. É até engraçado. Quem você pensa que é, meu querido? Quem você pensa que é? Né? Se você está num parque, num lugar mais tranquilo, onde você estiver, olha a sua volta. Você acha que você é mais que quem nesse ambiente? Mais que um pássaro, mais que uma árvore, mais que o seu travesseiro, sua cama? Quando a gente começa a perceber essa questão da Prajnaparamita, a coisa começa a ficar um pouco mais fácil, que você consegue compreender que nós não somos diferentes de nada. De uma formiga, o que for, uma barata que está aí no chão da sua casa. A única diferença entre a gente é os níveis de consciência, né? Os mundos em que nós estamos nos manifestando, porque na realidade a barata quer sobreviver, se dar bem na vida, você quer sobreviver, se dar bem na vida, o algodão que está aí no seu travesseiro, na sua roupa, um dia ele já foi uma árvore e ele também queria se dar bem na vida. Olha aí onde ele foi parar, entendeu? A gente tá todo mundo no mesmo barco, é que a gente se considera um pouquinho superior, né? Mas na realidade nós somos todos iguais, cara. É tudo a mesma coisa. Que nem foi dito no texto aí, a verdade ela é fluida, né? Ela não é fixa. É algo que está constantemente mudando. Essa sensação que você está tendo no instante aí agora, no momento de tranquilidade, paz que você está ouvindo esse áudio, pode ser que no momento em que você encontre uma pessoa agressiva, você não consiga ter essa paz.
mas na realidade é a mesma coisa. Por isso que a verdade é fluida. Ela está sempre em movimento. Porque nós sempre queremos a tal da receitinha do bolo, o passo a passo, e quando você percebe que a verdade, o caminho do meio, está sempre na compreensão de que a forma somente é a forma. E o vazio é a possibilidade da forma se manifestar nas mais diversas situações à sua frente, fica mais fácil de você compreender que o caminho do meio é aquele caminho onde você consegue viver no mundo da forma, compreendendo que quem decide o que ocorre com as manifestações da forma, quem cria o seu mundo, quem cria o seu universo, é você. Não adianta você querer achar que um curso vai te resolver os problemas da vida. Não vai. A gente só encontra essa liberdade aí botando a bunda no chão e prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta. Hein? Não tem outra forma. Não adianta ler livros, não adianta ouvir áudios. A gente tem que trabalhar. Se você estiver ouvindo os áudios aí, esperando encontrar um áudio perfeito que vai te mostrar o caminho correto, sinto muito te avisar, mas você só está perdendo seu tempo. Você vai ter que parar, refletir e analisar sua vida aí. Eu acho que tudo que já foi dito nesse canal aqui até hoje tem muita informação, mais que o suficiente para você começar a praticar, começar a observar, começar a viver de uma forma diferente. Então o que eu posso recomendar para você aqui, que você inicie seu trabalho, não pare, observe, comece a compreender que essas coisas que se manifestam à sua volta são extremamente vazias, porém, por mais vazias que elas sejam, elas são magníficas, porque elas mexem com a gente. E compreenda que o poder de mudar a nossa reação perante essas manifestações que ocorrem na nossa vida, ao observar as formas, só depende da gente. Nós criamos essas reações, nós desenvolvemos essas reações. Cabe a nós o direito de escolhê-las. E cabe a nós sofrermos as consequências de nossos atos, para que possamos ir aprendendo se estamos indo para um caminho correto ou para um caminho errôneo em nossa vida. Né? Durante muito tempo eu já tive a percepção de que se eu posso ser o criador da manifestação da minha percepção, eu posso ser uma pessoa irada. Sim, você pode ter uma manifestação irada. Porém, se você tiver uma manifestação irada 100% dos momentos da sua vida, você vai ter algumas consequências iradas para resolver também. A escolha é sua. Mas eu creio que conforme a gente vai caminhando e tendo um pouco mais de lucidez, você vai conseguindo perceber a melhor forma de agir em determinadas situações. Falei demais. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu, tchau, tchau.